Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, formada pelo Instituto Inspirar e cosmetóloga formada pelo MBA do Instituto I Cosmetologia. Hoje a gente vai estar falando nessa aula sobre limpeza de pele. Pode parecer um procedimento muito clichê e muito realizado em todas as áreas, né? Estamos aqui falando com profissionais da área de saúde, estética, e hoje tem muita informação sobre a limpeza de pele, mas a gente percebe que ainda tem pontos que faltam serem falados, né? Falta ser falado e precisa ser falado para a gente ter um resultado que a gente espera. Uma excelência na limpeza de pele. Mostrar para o seu paciente o porquê ele precisa fazer uma limpeza de pele com você e não com o seu concorrente, digamos assim. E essa aula foi pensada justamente nisso, para pensar fora do protocolo, para a gente criar um raciocínio clínico e apresentar o melhor tratamento para o nosso paciente. Vai ter pontos aqui que muitos pode ser novidade para algumas pessoas. Então fiquem à vontade para a gente, no decorrer do curso, se surgirem dúvidas, podem mandar no chat do atendimento, podem mandar para mim também no Instagram. O meu Instagram é Jéssica Weber Fisiodermato, então segue lá, qualquer dúvida pode estar me chamando. Começamos então a aula 1, explicando um pouquinho sobre o conceito do que é a limpeza de pele. Muito se fala que a limpeza de pele, se você perguntar para qualquer pessoa, é simplesmente retirar cravos e espinhas, né? O mais comum. Mas hoje a gente já sabe que a pele é o nosso maior órgão do corpo humano. E a gente sim precisa ter um cuidado um pouco mais especial com ela. Dentro do conceito que eu trabalho, que é a corneoterapia, a gente consegue cuidar da pele de uma maneira muito mais agradável e sem agredir tanto ela. Quando a gente fala em limpeza de pele, a gente fala muito mais do que apenas tirar cravos e espinhas. Nós estamos falando de remover todas as sujidades que ao longo da vida a gente traz na nossa pele. Então, poluição, resíduos cosméticos, isso é muito comum, pessoal. A gente vai receber no nosso consultório, na nossa sala de atendimento, pacientes que muitas vezes nunca fizeram uma limpeza de pele. Imagina como essa pele vai estar. Resíduos de cosméticos, protetor solar, maquiagem. É nosso dever e nossa obrigação instruir o nosso paciente quanto a medidas práticas na limpeza correta do protetor solar no final do dia, na higienização dos próprios materiais que ele usa para maquiagem, né? Geralmente chegam até nós, mulheres, a grande parte do nosso público é feminino, mas sim a gente tem homens, e todas as peles precisam da limpeza de pele, desse procedimento. E a gente precisa fazer ela é tão importante porque ela vai auxiliar na regulação da nossa microbiota cutânea. Mas, Jéssica, o que é essa microbiota cutânea? Quando nós falamos em microbiota, a gente está falando de um ambiente propício para a proliferação de bactérias. A nossa pele ela é uma comunidade cercada de bactérias e fungos que são constituídos de bons e ruins. Quando a nossa pele ela não está suscetível ou não está em homeostase, né? Ela não está em harmonia, em equilíbrio, a proliferação dessas bactérias ruins aumentam, gerando desordens na pele. Muito comuns hoje, como acne, psoríase, dermatites. Então, o que a gente vai estar tratando dentro da limpeza de pele, basicamente, é a Cutibacterium acne, né? Que é a conhecida a acne, os comedões, os cravos, um excesso de oleosidade. Quando a gente tem essa desregulação da pele, o organismo ele não consegue trabalhar da forma mais equilibrada. Então, ele precisa compensar de outras maneiras. Por isso, muitas vezes, que a gente tem um excesso de oleosidade a mais, né? A limpeza de pele também, ela vai ajudar na permeação e facilitação dos ativos.
A gente sabe que a pele, uma das suas funções é uma função protetora, de não deixar nada entrar dentro da nossa derme, né, na camada mais profunda. Pensando isso, você pode comprar o cosmético mais caro que for, de última geração. Se a sua pele está suja, se a sua pele está entupida, ela não vai passar pelos poros. E isso vai dificultar a permeação desses ativos. Por isso, muitas vezes, que não adianta você gastar rios de dinheiro em cosméticos da farmácia se o primeiro passo do seu skincare está sendo negligenciado. A gente precisa mostrar esse valor para o nosso paciente, porque hoje sim a limpeza de pele é um dos procedimentos que não é muito procurado ainda, por mais que tenha uma grande escala. Você precisa mostrar a importância da limpeza de pele ser feita regularmente. Isso aumenta o viço da pele, a saúde da pele. A gente consegue trazer para a pele esse nível de homeostase, de equilíbrio, que é o que a gente busca numa pele saudável. E devolvendo assim o manto hidrolipídico, né? O fator natural de hidratação da pele. Então é aquela pele que você diz assim, nossa, ela tá com vício, ela tá com um glow. É isso que a gente quer dar para o nosso paciente quando a gente realiza esse procedimento. E aqui eu deixo uma frase que faz a gente pensar um pouquinho. Cuidar da nossa pele sempre será a sua ou a nossa melhor maquiagem. Hoje, a busca incessante da base que cobre mais, de um corretivo que cobre mais, ainda é muito grande. Quando as pessoas entendem que o cuidado da pele é que traz a beleza, isso tudo muda. Nós precisamos entender que trazer saúde para a pele automaticamente traz beleza. E é isso que a gente quer proporcionar para o nosso paciente. Uma pele saudável que traga essa beleza que ele tanto procura. Falando um pouquinho da pele, a gente tem diferentes camadas. Quando nós falamos em limpeza de pele, nós estamos trabalhando na camada mais superficial, que é a epiderme. A gente consegue ter a epiderme aqui da maneira mais superficial, né? Logo abaixo a gente tem a derme, que é uma camada mais profunda, onde se encontram o estímulo de colágeno, né? Células que vão produzir o colágeno, elastina, filagrinas. A gente também tem folículos pilosos, né? Onde o pelo nasce. E ali também é onde a gente tem a glândula sebácea, que muitas vezes, quando a gente está numa disbiose cutânea, é nessa etapa, né? Nessa camada, na camada dérmica, que vai ocorrer a inflamação e aí sim projetar a acne, né? Fazer com que o ambiente esteja propício para a acne se desenvolver. Logo abaixo a gente tem a hipoderme, que é uma camada de gordura. E como então a gente está falando de limpeza de pele, nós vamos nos basear basicamente na epiderme, essa camada mais superficial. E agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona a fisiologia da pele, para a gente parar de sair um pouquinho de padrões e protocolo, né? Quando a gente fala na pele, a gente tem um caminho a ser percorrido até que a nossa célula, que é o queratinócito, saia daqui da camada basal, deixa eu só trocar aqui, para a epiderme. Então, ele sai da camada basal e ele sobe até a camada córnea. O queratinócito, pensem nele como se fossem esses tijolinhos. Esses pontos ao meio dele, no centro, são o núcleo. Eles são feitos à base de queratina, por isso queratinócitos. Entre esses tijolinhos, a parte que vai unir esses queratinócitos são os lipídios, ácidos graxos e o que forma o nosso fator natural de hidratação. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Quando esses queratinócitos nascem
lá na camada basal, nasceu aqui na camada basal, eles vêm percorrendo um caminho, então, ele agora é uma criança, ele passou a ser adolescente, ele encontrou um trabalho que ele goste e ele chegou aqui na camada granulosa, quase na camada córnea, se aposentando. Esse processo, que é o que a gente chama de renovação celular, acontece em média de 28 a 30 dias. Por isso que a gente precisa, em muitos procedimentos, respeitar esse tempo de ação do queratinócito. Quando esse queratinócito chega até a camada córnea, ele perde o núcleo, ele se torna uma célula anucleada, e então ele passa a ser um corneócito. Esse corneócito, que é a principal célula da camada córnea, como vocês podem ver, ó, vai chegar um tempo que ele se aposentou e ele não tem mais função. E aí ele começa a se desprender da superfície, que é o processo de renovação celular, para que outras células consigam ser criadas novamente, né? Então, aqui é muito importante a gente entender que esse processo precisa acontecer. Em peles muito queratinizadas, que a gente fala, esse acúmulo de queratina chega até a superfície, chega até a superfície, chega até a superfície, mas ele não se desprende. Então, a gente precisa ajudar essa pele a se desprender. Por isso que é tão importante a limpeza de pele regular. E agora eu deixo uma indagação para vocês de por que não instruir o nosso paciente quanto a isso. Que ele precisa fazer uma limpeza de pele regular para que isso aconteça. E isso melhore tanto o aspecto saudável da pele, quanto até mesmo no processo de envelhecimento. Essa renovação celular precisa acontecer. E digo mais, à medida que a gente envelhece, esse processo de renovação, que antes acontecia de 28 a 30 dias, começa a se espaçar. E demora muito mais. As nossas células ficam mais preguiçosas, mais doentes. E a gente precisa ajudar elas a se tornarem saudáveis e continuarem a fazendo esse processo natural. As características da epiderme que a gente tem aqui é essa capacidade alta de renovação. Então, a gente tem como se fosse uma troca de pele mesmo, né? E ela não possui vasos sanguíneos. Por isso que quando a gente trabalha na limpeza de pele, muitas vezes na retirada de um milho ou que vai fazer a extração de uma maneira um pouquinho mais forte, o que acontece? Sangra. E aí a gente já atingiu uma camada que a gente não quer. A gente vai falar muito sobre isso, das técnicas e das maneiras que a gente pode trazer mais conforto para o nosso paciente. A gente sabe que a limpeza de pele hoje, por mais que tenham muitos métodos que dizem que realizam a limpeza de pele indolor, a gente sabe que ela tem um desconforto sim, quando é feita de forma eficaz. Mas lembre-se que não precisa ser um momento de tortura para o seu paciente. Então, ela não possui vasos sanguíneos próprios, ela é dependente da derme quando a gente fala dessa maneira. As camadas da pele, então, como a gente falou, da epiderme, né, ela inclui a camada basal, a parte mais da base mesmo, a camada espinhosa, onde ela tem esse processo de núcleo acontecendo, a camada granulosa, onde ela já vai perdendo esse núcleo e se torna nucleada, e a camada lúcida, que a gente tem nas partes, só em determinadas partes, né, palma da mão, e a camada córnea, onde aqui sim a gente vai falar muito durante o curso. Como a gente pode manter a nossa barreira cutânea, que é a camada córnea, íntegra e saudável. Vamos trazer técnicas e métodos para que a gente possa fazer isso com os produtos que nós temos em casa, com e sem aparelhos também. Antigamente a gente pensava que a limpeza de pele era para remover cravos, espinhas e células mortas, não é mesmo? Quando a gente fala na camada córnea, antigamente se pensava, até mesmo a literatura descreve ela,
Antigamente se descrevia como um cemitério de células mortas. Mas hoje estudos já comprovam que a pele, como sendo o maior órgão do corpo humano, está relacionada a doenças autoimunes, muitas vezes geradas e desenvolvidas pela pele, iniciadas na pele. Por quê? Porque ela apresenta muito mais fatores e funções do que antes se imaginava. E a gente traz uma analogia aqui que faz a gente pensar um pouquinho. Hoje, a gente vê na área da beleza, na área da estética, uma corrente muito forte em não envelhecer, em fazer de tudo pela beleza, não é mesmo? Mas você já foi no cardiologista para cuidar do seu coração e falou assim para ele: descama todo o meu coração, arranca o meu coração. Não, né? Ninguém é louco o suficiente para fazer isso. Você vai lá justamente para trazer saúde e cuidar dele. E por que ainda hoje a pele como um órgão, as pessoas agridem, queimam, colocam lasers fortíssimos numa pele que não é suportada e peelings agressivos de arrancar a cara mesmo, né? A gente precisa entender que a camada córnea, né, a nossa epiderme, ela é capaz de gerar inflamações futuras e sistêmicas. Então, ela tem neuroreceptores capazes de conversar com o corpo inteiro. Por isso que a limpeza de pele, por mais que seja um procedimento simples, ela precisa ser bem feita e com uma total segurança. Ela precisa manter um ambiente para fornecer essa barreira, essa modulação cutânea da melhor maneira possível. É isso que a gente quer, sempre lembrando de trazer saúde para a nossa pele. As funções, então, da camada córnea. Ela ajuda na permeação de ativos. Como a gente sabe, a pele ela tem uma função protetora, uma função barreira, e a gente precisa fazer, durante a nossa limpeza de pele, os ativos que a gente quer penetrar na nossa pele. E isso nem sempre é fácil. Precisamos avaliar a pele que a gente está atendendo, né? Se é uma pele espessa, se é uma pele fina, se é uma pele sensível. O nosso objetivo é fazer com que os ativos que a gente está usando, de acordo com o nosso raciocínio clínico, consigam chegar até a derme, que é onde a gente quer. Ela tem função antimicrobiana, antioxidante. A gente sabe hoje que a pele sofre influências tanto externas de processos inflamatórios, como estresse, poluição, o sol, como também processos internos. Então, quando a gente tem um corpo inflamado, hoje se fala muito do eixo, né, cérebro, intestino e pele. Quando esses três pontos estão em equilíbrio, tudo funciona bem. Quando algum deles está em desordem, a gente já começa a perceber sinais que a pele nos mostra que não está legal alguma coisa. Hoje já se consegue detectar doenças internas por meio de afecções da pele. E ela também é onde inicia o processo de inflamação, né? Como eu falei, hoje doenças autoimunes já estão sendo relacionadas à inflamação da pele. E hoje a gente tem na pele um grande achado que é o fator natural de hidratação. Muitas vezes confundido com o sebo, com a oleosidade, que não tem nada a ver com uma coisa com a outra. No fator natural de hidratação, ele é composto por ureia, aminoácidos e glicerol. E a gente precisa dar à pele, repor esses nutrientes para ela ser uma pele saudável. E se a gente voltar aqui, ó, na camada epidérmica, na camada córnea, pensem comigo um pouquinho. Quando eu tenho um paciente que tem uma pele muito boa, ele tem uma rotina de skincare legal, ele toma bastante água, eu poderia dizer que ele tem uma boa hidratação, certo? Nem sempre. Porque às vezes essa barreira cutânea aqui, ó, está em desordem. E essas aberturas, a descompactação desses corneócitos está mais aberta do que o normal. Então, uma pele que deveria ficar assim
para manter essa água aqui embaixo e manter essa hidratação natural da pele, ela começa a se abrir, como se fosse escamas. E a gente começa a perder água para o ambiente. E automaticamente a gente já perde água para o ambiente, sem a gente perceber. Como, Jéssica? Numa sala com ar-condicionado, quando o ar está muito seco, quando a gente não toma água suficiente, o clima influencia, o nosso estresse. Então, tudo isso já está favorecendo a nossa perda de água transepidermal. Por isso que cuidar da pele é muito mais importante do que tentar machucá-la de alguma forma, né? E aqui a gente só ilustra o que a gente falou antes na questão dos tijolinhos, que a gente pode comparar os corneócitos, né, aos tijolos e o cimento aos lipídios. Para que essa função, essa barreira cutânea, essa modulação esteja em equilíbrio, eles precisam estar na proporção correta para que a renovação celular se aconteça da maneira mais eficaz. Voltando um pouquinho nas funções, hoje a gente tem uma super proteção que é a carcinogênese, né, que são células que nos defendem contra diversos tipos de cânceres, e o fotoenvelhecimento. Quando a gente fala no sol, hoje é uma coisa muito... O sol é o nosso vilão, né? Mas a gente tem que parar um pouquinho e pensar que muitas vezes nem sempre é assim. Chega pacientes para mim, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Jéssica, você finaliza a limpeza de pele com protetor solar? Depende. E na grande maioria das vezes, não. Por quê? Do objetivo da limpeza de pele não é a permeação de ativos? Não é fazer com que essa pele esteja extremamente acessível a receber aquele ativo? A gente não tenta criar um ambiente afinando a camada córnea para que ela penetre e esse ativo chegue lá na derme? Sim. E quando eu faço tudo isso, essa pele está intacta, eu coloquei todos os produtos que eu quis e eu selo ela com protetor solar. Mas essa pessoa nem vai se expor ao sol. Aliás, uma das indicações é a pessoa não se expor ao sol logo após a limpeza de pele. E aí ela vai para casa. O protetor solar, como todo mundo já sabe, os ingredientes são muito pesados. E esses ingredientes que foram feitos para o protetor solar para não penetrarem na pele, a gente não sabe se eles podem ou não ter alguma permeação. Por isso que eu não finalizo a limpeza de pele com protetor solar, em alguns casos. Ah, Jéssica, mas aí o meu paciente chegou, tá na hora do almoço e ele trabalha na rua. Tente sempre combinar com o seu paciente o melhor momento para ser feito o procedimento, para ser realizado esse procedimento. Mas mesmo assim, se precisa, é necessário avaliar como a gente vai estar fazendo essa limpeza de pele, como a gente vai estar realizando esse procedimento. Porque grande parte hoje da população, em geral, está com falta de vitamina D. E hoje só se fala muito em cosméticos, em vitaminas, em suplementos, em cápsulas. O que não é ruim, é uma coisa boa. Mas a gente perdeu a essência de que a vitamina D está no sol e a gente tem ele todos os dias. Então, muitas vezes, o sol não é um grande vilão. A gente precisa cuidar e a base desse curso é isso. Fazer você pensar na melhor possibilidade e no melhor protocolo personalizado para cada tipo de paciente. Não vai ser uma receita de bolo. Cada paciente é único, cada pele é única. A mesma pele que chegou para você hoje pode daqui 2 meses chegar totalmente diferente. Então, a gente precisa conhecer como é a rotina desse nosso paciente para conseguir assim entregar o nosso melhor tratamento para ele. E a gente também tem o processo antioxidante, né? A pele ela é capaz de bloquear efeitos antioxidantes, tanto do sol quanto do estresse. Hoje muito maior
né, um vilão maior do que o sol é o estresse oxidativo que a pele tem. E muito disso se dá por conta do estresse em geral. As pessoas estão muito estressadas, a correria do dia a dia, a poluição. A gente precisa ter um meio termo aí para orientar o nosso paciente de qual é a melhor opção para ele, tanto em cosméticos quanto em produto e rotina, né, para ele estar usando. E por que é tão importante a formação desses corneócitos de maneira saudável? Como nós já falamos ali atrás, eles nascem na camada basal, como queratinócitos, e eles vão desempenhando um papel ao longo da vida. Muitas vezes a gente quer acelerar esse processo de renovação celular, não é mesmo? E aí é o que a gente vê, peelings como o fenol, né, que arranca realmente a cara do paciente. E a gente precisa entender que um processo de renovação, ele acontece de 28 a 30 dias. Com o passar dos anos, ele fica mais espaçado, então ele passa a 40 dias por ali. E a gente pode sim usar recursos para normalizar esse processo, mas não acelerar. Porque já peguei pacientes com a pele muito sensibilizada por conta de procedimentos que, com o intuito de acelerar esse processo, né? E muitas vezes a pele não está pronta para receber aquele procedimento. Então, um procedimento que antes você normalizaria o turnover celular, que seria de 28 dias, você passa esse ciclo para 7 dias. Então, o pulo que esse queratinócito, que essa célula tem, eu pergunto para vocês, essa célula chega lá na superfície de maneira saudável? Não chega, porque o corpo já tem que começar um outro processo de renovação. A outra célula não vai receber os nutrientes que ela precisa. E aí a gente tem a incidência de poros mais abertos, aumento da oleosidade, pele muito seca, pele descamando, que é o que muitas vezes acontece. E vai chegar peles assim para nós durante o procedimento da limpeza de pele. A gente precisa entender como está a condição da limpeza de pele. Outro ponto que tem que ser chamado a atenção é se a limpeza de pele é o primeiro procedimento a ser feito dentro de um tratamento. E aí, o que vocês acham? Isso não é uma verdade. Por quê? Porque por mais pequena que seja, a gente gera sim uma agressão na pele. Imagine vocês, que chegou uma pele para vocês depois do verão, onde essa pele se expôs todos os dias ao sol, muitas vezes sem protetor solar, não fez uma dieta balanceada, não teve a ingesta de água necessária, skincare esquece, ela não estava fazendo, ela passava o protetor quando lembrava, e ela ficou nesse ciclo, ar seco, sol, alimentação totalmente desregulada. E ela voltou pós-férias e falou para ti, Jéssica, eu preciso fazer uma limpeza de pele. E aí eu vou avaliar essa pele, deitou na maca, eu olhei e a pele está totalmente sensibilizada, sem estrutura e condições nenhuma para receber uma limpeza de pele. Eu vou dizer para ela, não, vamos fazer, que é o que a maioria das pessoas faz. Não consegue avaliar se essa pele realmente está em condições de receber uma limpeza de pele. Produtos da limpeza de pele têm ingredientes como ácidos, como a própria extração já é uma agressão muito forte. A gente precisa entender que vai gerar uma agressão. E aí, lembram daquela pele que deveria estar fechada e ela está assim? Quando eu faço esse processo, eu desregulo mais ainda, eu causo uma disbiose ainda maior na minha barreira cutânea. E a ideia aqui é trazer saúde, é preservar ela. Então, nós precisamos, muitas vezes, antes de fazer uma limpeza de pele, fazer uma recuperação de barreira. Dar para essa pele todos os nutrientes, repor os nutrientes que essa pele necessita. Lembra lá? Os ácidos graxos, o colesterol, as ceramidas. A gente precisa que essa pele esteja íntegra. Por quê?
Porque senão acontece o que a gente escuta muito por aí. Fiz a limpeza de pele e minha pele ficou toda descascando. Fiz a limpeza de pele e minha pele ficou toda marcada. Fiz a limpeza de pele e no outro dia me saiu novas espinhas. Gerou um processo inflamatório ainda melhor. Quando nós começamos a entender que a pele precisa estar equilibrada para que as coisas funcionem, tudo isso muda. A gente não vai indicar para o nosso paciente um tratamento só porque ele quer. Mais uma vez, volto à analogia do médico. Ninguém chega no médico, no cardiologista, vamos usar o exemplo, e fala assim: eu quero que o senhor me coloque um marca-passo. Ele, o médico, vai avaliar qual é a real necessidade. Não deixe que o seu paciente escolha o tratamento que ele quer ser feito. O profissional é você. Você estudou para aquilo. E é sua obrigação mostrar o porquê você não vai fazer o procedimento. Já aconteceu para mim. Uma gestante. Ela veio e ela queria fazer limpeza de pele, porque há 2 dias ia ser o batizado do sobrinho dela. E a pele estava sem condições nenhuma de receber. Nenhuma. Eu conversei com ela, tentei explicar e ela estava assim, desesperada. Eu falei, tudo bem, eu não vou fazer o procedimento, você se sinta à vontade para fazer. E foi o que ela fez. Ela saiu do consultório. E é engraçado que na outra semana ela voltou para mim. E ela voltou chorando, porque ela já estava numa etapa da vida dela, gestante, que precisa um cuidado ainda maior com relação a produtos, aparelhos. Todo o lado hormonal dela estava em desregulação por conta da gestação, estava desregular. E ela achou uma profissional que fez a limpeza de pele. Ela chorou o batizado inteiro, porque a pele dela ficou horrível. Então a gente tem que cuidar, porque é muito fácil hoje, principalmente na área da estética facial, o paciente pedir um tratamento que ele quer. E nós, como profissionais, a gente tem a obrigação de instruir qual é o melhor procedimento para ele. Então, não. Às vezes, a limpeza de pele não vai ser a primeira opção. Recapitulando aqui então, pessoal, a gente já viu que a limpeza de pele é muito mais do que remover cravos e espinhas e as células mortas, né? Não quero ninguém aí falando que a pele é um cemitério de células mortas. A gente sabe que ela tem importantes funções, como penetração de ativos, a permeação de ativos, a normalização da microbiota, são os benefícios que a limpeza de pele traz. Chega um paciente para você e pergunta: Jéssica, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a limpeza de pele? Vai depender muito da pele do nosso paciente. Como eu falei, aqui não vai ser receita de bolo. A gente vai precisar desenvolver o raciocínio clínico. Esse paciente chegou para mim, ele tem um quadro de acne muito acentuado. Eu preciso primeiramente instruir ele qual a rotina dele, como que é a higienização desse rosto, o que ele usa em casa, como está o seu nível de estresse, a alimentação, como está sim o seu intestino. Pessoal, a gente não vai conseguir tratar a acne se o intestino do meu paciente não estiver regulado. E estar regulado não significa ir ao banheiro todos os dias. Muitas vezes, uma desbiose intestinal, esse paciente pode estar indo no banheiro todos os dias e não estar absorvendo os nutrientes necessários. Assim como a pele, o intestino também tem essa comunidade de bactérias. E a gente precisa entender se essa bactéria, a Cuntibacterium acnes, ela não está mais desenvolvida do que as bactérias boas. É por isso que na avaliação, na aula de avaliação, a gente vai falar muito sobre isso. Sobre o que nós podemos sugar do nosso paciente para realmente ele ter o resultado esperado. Então, pensando na limpeza de pele, ela vai trazer essa renovação celular, ela vai limpar as sujidades, principalmente de protetor solar, maquiagem que obstrui os poros, vai normalizar o processo de renovação celular. E lembrando que a gente trata, quando fala de limpeza de pele, a gente está falando
da camada epidérmica. E aonde a gente tem os corneócitos, né? A camada córnea. Dentro da epiderme, a gente tem a camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa e a camada córnea, que é a que mais nos interessa. Quando nós falarmos na aula prática da limpeza de pele, eu vou falar muito sobre o afinamento dessa camada córnea. Porque muitas vezes o paciente chega para nós com uma pele muito espessa, uma pele muito grossa. E é muito difícil fazer a extração desse paciente, né? Os comedões desse paciente. Então, a gente precisa usar métodos para afinar esse extrato córneo, essa camada, para a gente chegar ao máximo que der quase lá na camada granulosa para a gente conseguir facilitar essa extração. E aqui eu entro numa outra parte que a gente vai falar lá na frente um pouquinho mais. A gente precisa preparar essa pele para o momento da extração. É o que a gente fala da preparação da pele. Quanto mais hidratada essa pele tiver, quanto mais hidratada a gente fala, tanto em sentido de ingesta de água, se esse meu paciente tem ou não, a gente vai saber na hora se ele tem uma rotina de ingesta de água legal, uma quantidade certa, bem como também se ele tem uma rotina de skincare em casa. Por mais que não seja mais adequada, se ele faz o uso de hidratantes, algum ácido ou não. E isso vai nos ajudar. Quanto mais essa pele estiver hidratada, quanto mais água a gente dar para essa pele, mais vai facilitar a nossa extração. Então, se a gente unir o afinamento do extrato córneo, que é aproximar, quanto mais a gente conseguir deixar, claro que de uma maneira segura e analisando para ver se essa pele realmente suporta isso, a gente teve esse afinamento do extrato córneo junto com a hidratação, a gente tem um sucesso na hora da extração, digamos assim. E aí a gente vai começar a se diferenciar um pouquinho do mercado de trabalho, saindo do protocolo de higienização, tônico, esfoliação, a gente vai sair desse passo a passo e começar a pensar fora do que os fabricantes nos falam, tá? A gente já viu que ela tem uma alta capacidade de renovação celular, que ela não é um cemitério de células mortas e que ela tem funções psiconeurosensoriais. Então, elas são capazes de identificar quando a gente está mais triste, quando a gente está feliz. E isso é um diferencial que você pode mostrar na hora do seu atendimento. A gente sabe que na hora da extração é uma coisa ruim, né? Então, por que depois você não fazer um carinho no seu paciente, coloca uma máscara, faz uma massagem, o seu toque, tudo isso ativa receptores neurotransmissíveis. Isso eleva o nível de endorfina, de ocitocina, isso vai trazer um conforto para o teu paciente. Então, sempre pense, pare de ficar correndo atrás da agenda. Os pacientes certos chegam até você pela sua conduta. Lembrando, então, que a gente pode ilustrar como se fosse a pele tijolos e o cimento, né? Então, para a gente ter uma estrutura firme, uma casa bem estruturada, essa nossa estrutura precisa estar em equilíbrio. A pele precisa estar formada por ceramidas, colesterol, ácidos graxos para formar o fator natural de hidratação. E esses corneócitos, então, eles precisam estar no processo de renovação correto para que eles possam se desprender e cumprir a sua função, então. Ficamos aqui, então, com a nossa primeira aula sobre limpeza de pele e até a próxima!